Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Apresentar aqui, por fim, a versão final do jogo. E a gente começa aqui pela função preload, pré-carregando aqui as imagens que a gente vai usar. A imagem do docinho, das pimentas que vão caindo, da mão que pega, do garotinho que aparece lá na primeira, da formiguinha que aparece nas vitórias, nas telas de vitória, e por fim, da mocinha que aparece na tela de escovar, na tela de vitória final, que ela está escovando os dentes. A gente tem a criação de algumas variáveis, feita a variável da página, a do docinho X e do docinho Y, que representam as posições vertical e horizontal e vertical, que os docinhos vão caindo. Na do docinho Y, como são 6 que caem na segunda fase, a gente precisa colocar esses 6 aqui descritos nesse Y. O X, como ele não cai na posição horizontal, a gente coloca o vetor em aberto. O das pimentas, a gente está usando a mesma lógica, mas a gente está usando duas da pimenta, porque só caem no máximo duas, mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa regra. Tem a criação do tamanho do docinho, do tamanho da pimenta, do tamanho do jogador, que é a mãozinha, da distância que a gente vai usar, por exemplo, do jogador para a pimenta, para a mãozinha, desculpa, do jogador para a pimenta e para o docinho, a velocidade que os docinhos ou a pimenta vai caindo, a quantidade dos docinhos, a quantidade máxima de pimentas que ele pode pegar, que são 3, e a quantidade de vidas, que também tem, que são 3. Aqui dentro da função setup, a gente tem tanto a criação da área do jogo, que vai ser esse create canvas, como a gente também já tem a pré-definição de como vão cair os primeiros docinhos que caem ao longo da tela, dizendo aqui a i igual a 0 ou i menor que 5, adiciona 1 a i. Por que o 5 aqui? Porque inicialmente são 5 docinhos que caem ao longo da tela. Eles caem de forma randômica, lá de cima, e de forma que, de acordo com a largura, para ele não cair muito para fora e a mãozinha não conseguir pegar, ele cai menos 15. Aqui também eles caem de tamanhos T, docinho, também de tamanhos randômicos, entre 50 a 60. Aqui a velocidade que eles surgem também aqui nascem de 1.5 a 3.5 de velocidade. E aqui mais abaixo, mesmo usando a de velocidade, a da pimenta, ela também surge também de forma randômica, mas usando aqui esse 2. Por quê? Porque elas vão surgir tanto na fase 2 quanto na fase 3, e elas só surgem de duas por vez, diferente dos docinhos, que inicialmente surgem 5, e depois a gente vai mudar essa regra lá embaixo para 6 a partir da segunda fase. O tamanho das pimentas aqui também randômico. Aqui a gente já tem a página 0, que é a página de menu dentro da função draw. E aqui a cor base do jogo, que é um roxo. E dentro da página 0, que é a página de menu, a gente vai ter lá a fotinha do garoto, vai ter os textos de pega os docinhos, vai ter o botão de jogar. Quando passa o mouse por cima do jogar, ele muda de cor, quer dizer, não muda de cor, na verdade. Ele cria um retângulo por cima do outro, cria também uma palavra por cima do outro, e por serem o retângulo ser de cor diferente, aparentemente muda de cor. E quando se pressiona, dentro dessas coordenadas, ele vai para a página 1, que é a página de jogo. Quando pressiona o segundo botão, que é o botão de instruções, ele vai para a página 4, que é a página de instruções. A de créditos aqui também serve da mesma maneira. Dentro dessas coordenadas, ela vai para a página 5, quando o mouse pressiona. Aqui dentro da página 1 começa o jogo. A gente vai ter aqui a imagem do docinho, que ele vai caindo, de onde ele vem horizontalmente, de onde ele vem verticalmente, o tamanho dele. E aqui a gente vai ter o docinho caindo verticalmente, mais a velocidade que ele vai surgindo, que é aquela que a gente falou lá em cima. Aqui a imagem da mão, menos 30, porque o mouse é para ficar mais centrado na mão, mais centralizado na mão, porque senão ele ficaria na pontinha do dedo e o jogo não teria tanta graça. E o tamanho da mão, que é o tamanho do jogador. Aqui, como identifica a distância entre a distância horizontal e vertical do docinho e o mouse. Nessa distância aqui, quando ele está dentro dessa daqui, ó, de 53 na tela, né, pela coordenada. Quando ele está menor que 53, de 53 para baixo, ele pega o docinho.
de acordo com isso aqui, na coordenada x e y do mouse. Eles caem de forma randômica, vindo de x 0, e também y vão caindo de menos 15, na largura de menos 15. Aqui também de forma randômica, como a gente falou. Quando pega o docinho, aparece lá a mensagem da quantidade de docinhos que a pessoa pegou. Então aparece lá, quantidade de docinhos mais 1. Aqui são as vidas. Para cada uma das vidas que tiver, esse texto vai repetir lá do lado direito em cima, com um coraçãozinho, significando cada uma das vidas. Aqui embaixo tem um representador que o docinho chegou ao final da tela. Isso aqui é a altura, quando ele bate no... Quando o docinho, de forma Y, aqui na coordenada Y, que é vertical, ele bate no final lá da altura, ele é resetado de forma randômica, dentro daquele mesmo padrão, menos 15 de largura, para não ir muito para fora da tela. O tamanho do docinho também randômico, entre 20 e 60. E aqui tem a quantidade de docinhos que ele pegou junto com o texto. E quando fizer 50 docinhos, ele pega, tira o docinho da tela para aparentar que o docinho não está lá. Aparece, a mão também some, que é para o mouse ficar só na tela. Aparece a formiguinha, aparece o texto de você venceu e as próximas instruções, para que a pessoa saiba que as pimentinhas vão aparecer ali e que vão provavelmente bater na mão e perder vidas, né? Tem os botões de próxima fase, voltar ao menu, e quando também passa o mouse por cima, dá a impressão que troca de cor. Se a pessoa perdeu, vidas igual a 0, ela vai lá para a página 7, que é a página de derrota. E reinicia-se o jogo, usa a função reiniciar para voltar do zero. Para voltar do zero, caso a pessoa tenha intenção de jogar novamente. Aí ela aperta lá o jogar e o jogo reiniciou do zero, né? Sem nada na tela. Se ele for para a página 2, é a segunda parte do jogo, começam a cair as pimentinhas, elas caem na mesma situação de X, que é 0, lá de cima, da mesma situação de Y, que é aleatório para os dois lados, e o tamanho dela, ela também cai aqui um pouquinho menor do que o tamanho que está lá em cima, ela cai menos 5. A velocidade dela também é um pouquinho mais lenta, para não tornar o jogo tão difícil nessa parte, e a mão interage com ela na mesma distância, 3 a menos aqui do que com a mãozinha. Até também porque quando estava chegando muito próximo, estava pegando e estava ficando muito difícil. Elas também caem de forma randômica, descendo também do mesmo jeito que os docinhos. O tamanho dela é entre 30 e 50, que elas vão caindo na primeira fase. E quando pega-se mais uma pimenta, a quantidade de pimentas inicial desce uma, e as vidas também, vida é igual a vida menos 1. Aqui é a área dos docinhos nessa fase, que também tem a mesma situação para os docinhos. Tá, uma coisa que eu não comentei sobre a pimenta. Ó. Aqui a regra que ele usa é diferente da dos docinhos, que vem aqui embaixo, na segunda fase, ó, ela já começa a ser com 6, em vez de ser que nem a anterior dos docinhos, que era com 5. Isso por quê? Porque nessa fase começam a cair 6 docinhos também. Eles caem numa velocidade um pouquinho maior, por isso mais 0.2. Eles interagem da mesma forma com a mãozinha. O tamanho que eles caem entre 30 e 50, e quando pega os docinhos da mesma forma, vai aparecendo lá na tela, vão se perdendo vidas, caso a pessoa perca os docinhos, caso eles batam lá embaixo ou peguem pimentas. E aí, caso ele pegue 50, novamente aparece lá a formiguinha, aparecem as novas instruções, dizendo que agora as pimentas vão estar mais rápidas nessa próxima fase. E aí também tem um botão de voltar ao menu e próxima fase, como lá na primeira fase do jogo. Se a quantidade de pimentas for 0, a quantidade de vidas for 0, vai para a página 7, que é de derrota. Se ele estiver na página 3, que é a última página do jogo, então, além das pimentas estarem mais rápidas, os docinhos ainda também estão caindo da mesma forma e as vidas do jogador continuam. Então, torna o jogo um pouquinho mais difícil ainda. Mas a situação é a mesma, as regras usadas são as mesmas. E, por fim, a gente tem... Vamos lá. Aqui a página 4, como eu tinha dito, a página de instruções. A página 5, a página de créditos e também os botões de voltar, tanto na de instruções como aqui na 5, como também na página final do jogo tem também na terceira e última fase, também tem esse botão de voltar.
Quando está aqui na página 6, aí é que é a página de finalização do jogo, quando o jogador ganha. Tem o parabéns, tem umas dicas aqui que, embora sejam para pegar doces, é sempre muito importante escovar os dentes. E aí, caso ele clique lá no mesmo canto, vai para a primeira página. Página 7 é a página derrota, como a gente tinha falado. Tem lá os botões de tentar novamente e voltar ao menu. Tentar novamente e volta para a primeira fase. Voltar ao menu, volta para o menu. E aqui a função nova fase, que significa que quando passar de fase, além de tudo, também vão ter as pimentas. Além do reiniciar, ele ainda vai ter as pimentas, porque tem que começar do zero, lá de cima, e fora isso ainda tem a dificuldade. Aqui a regra para os docinhos que vão caindo. Aqui a função reiniciar. Caso o jogador perca, ele precisa voltar. Então também reinicia as pimentas, reiniciam-se as vidas e reinicia enfim, todos os parâmetros que a gente viu lá em cima. Vamos lá. E sim, para finalizar, a gente tem aqui a função mouse clicked, que é quando o mouse clicar. Isso aqui é só um console log para saber onde ele está clicando na tela. Quando for a página 1, que ele tiver 50 ou menos docinhos, não vai dar para clicar em outro canto. Quando tiver essa quantidade, ele pode clicar para reiniciar, por exemplo, ou para ir para a nova fase. Temos aqui também a função da página 2, dizendo também que pode reiniciar caso o jogador queira voltar para o menu, ou pode ir para a nova fase, caso ele queira ir para a página 3. E o importante é o seguinte, quando ele vai para a nova fase, embora resetem as funções, também começam a cair os doces. Diferente do reiniciar, que ele pega e reseta. Vamos lá, página 7, página de derrota, que ele tem aqui como voltar ao menu principal, ou reiniciar. E por fim, aqui tem dizendo que na página 4, página 5 ou página 6, caso ele clique nessa coordenada aqui, que é lá embaixo no botãozinho de voltar, ele reinicia também os parâmetros e volta para a página 0, que é a página de menu. É isso, obrigado e até mais.